nome é Henrique, eu sou policial rodoviário federal, trabalho na delegacia da PRF de Leopoldina, tá? Depois de Juiz de Fora, e estou envolvido também nas ações de educação. E a ação de educação tem a responsabilidade de convencer vocês de que ela é tão importante quanto a ação de fiscalização e atendimento a acidentes. Esses são os dois focos mais conhecidos do trabalho da PRF, o atendimento a acidentes e a fiscalização de trânsito. Mas a gente há de convir que são dois momentos muito tensos, né? Quando você aborda um caminhoneiro ou um motorista de automóvel, a gente se coloca no lugar, porque a gente também é motorista, a gente sabe que dá um friozinho na barriga, né? Ele sabe que não, meu caminhão está todo certo. Não, meu caminhão está todo certo. Mas será que não tem uma lâmpada que queimou e eu não vi? E será que o RNTRC está aqui na gaveta do carro, lá no porta-luvas? Será que não venceu a validação do meu tacógrafo? Então todas essas dúvidas surgem assim, num piscar de olhos, assim, enquanto aquele intervalo que o PRF faz o sinal assim, você vai achando um jeito de sinalizar e manobrar em velocidade. Então, esse é um momento tenso. Um outro momento tenso também, ainda mais, é na hora do acidente. Então, quando a gente tem uma oportunidade igual a essa, que o pessoal da caravana providencia para nós, esse espaço, esse tempo aqui, para nós é muito precioso. Porque aqui a gente tem a liberdade de conversar, de brincar até, para que as informações sejam mais bem absorvidas. Nós estamos no meio de uma guerra. E se vocês têm dificuldade de visualizar o trânsito como um campo de batalha, eu vou ajudar vocês. 61 mil pessoas morreram no trânsito em 2012. Nós já estamos em 2014. Quantas pessoas moram em Três Corações? Qual a população da cidade? Quem é da cidade? Tem uma ideia? 80 mil. Então, esse número se refere às pessoas que morrem no local. Não contabiliza os que morrem depois no hospital, mais tarde. Entrou no hospital, para nós, computa como ferido. Certo? Ele pode morrer meia hora depois, mas no nosso cômputo vai ser ferido. Então, é possível que em 2012 o número tenha sido maior do que isso e se aproximar da população de Três Corações. Então, você pensa, o Brasil perde Três Corações todo ano no trânsito. É uma guerra. E o que é pior, uma boa parte dessa população tem entre 18 e 45 anos de idade. É uma idade em que a pessoa já foi preparada na escola e já foi inserida no mercado de trabalho. Ela já produz serviços, ela produz equipamentos, ela está envolvida em algum ramo da atividade industrial ou comercial do país e ela vai embora. Então isso é um prejuízo social para o Brasil. Mas ela também deixa um prejuízo muito grande dentro da família. Não tem como a gente mensurar o prejuízo emocional, sentimental, claro. Mas às vezes ela não deixa só saudade. Às vezes, como ela já está contribuindo financeiramente, ela deixa um prejuízo financeiro para a família. É uma renda que deixa de entrar, então o padrão de vida da família cai. É preciso pensar por esse lado também. Isso quando a pessoa não é o arrimo da casa, né? Aí você pensa num número ainda mais preocupante. 350 mil pessoas em 2012 ficaram incapacitadas para o trabalho. Alguns temporariamente, alguns permanentemente. Agora pensem comigo, uma pessoa que morre dentro da casa é uma perda, é triste, mas a vida da família se recompõe, na maioria dos casos. Faz parte do ciclo natural. Dói, mas a vida prossegue. Cada um. Mas enquanto fica uma pessoa prejudicada dentro da casa, que precisa ser assistida pela casa, ele altera toda a rotina da casa, muitas vezes para sempre.
Pode parecer engraçado você ficar com o braço quebrado 45 dias e a esposa ter que te dar comida na colher, na boca. Mas pensa em fazer isso todo dia, o ano inteiro, 10 anos, 20 anos, 50 anos, você depender de alguém. Então, não tem doença tão grave no Brasil que cause um prejuízo tão grande. Muito mais do que doenças de coração, que são as campeões, doenças transmissíveis como a AIDS. Né? Agora, se você pensar que em 2010 foram apenas 40 mil mortos, você vai ver que de 2010 para 2012 a gente saltou 50%. De 40 mil, mais 50%, 60 mil. E se a gente continuou nesse ritmo, e é bem possível que os números de 2014 vão confirmar isso, é bem possível, porque não houve nenhuma ação rigorosa e eficaz tomada nesse meio tempo, é possível que os nossos mortos cheguem a 90 mil. Então é preciso que se faça alguma coisa, porque esse cenário precisa mudar. Naquele ano, 2012, 2010, morreu uma pessoa a cada 15 minutos. Nesse ano de 2014, essa palestra minha já está precisando ser atualizada, 2012, morreu uma pessoa a cada 10 minutos. Então é possível que se esse número deve ter caído, esse prazo deve ter caído, nesse intervalo que a gente está conversando aqui, morram 5, 6 pessoas. Mas por que isso não vira notícia todo dia? Porque se você pegar 40 mil e dividir pelo número de dias do ano, você vai chegar a uma média aproximada de 100 pessoas por dia. 100 pessoas por dia. Já viram quando cai um avião? O avião cai e mata ali 100 pessoas, 150 pessoas. Fala disso o tempo todo, né? Já viram? Mas fala de manhã, de tarde, de noite. Vocês lembram quando caiu o avião que levava aquele grupo musical Mamonas Assassinas? Fizeram tanta notícia disso. Uma vez eu cheguei lá em casa e meu pai falou assim: meu filho, eu não aguento mais. Quando eu ligo o ferro elétrico na tomada, ele já toca Brasília Amarela. Por que tem tanto destaque assim para a queda de avião? Talvez porque o avião cai e mata todo mundo no mesmo lugar. Enquanto que o trânsito mata 100 pessoas por dia ou mais, mas espalhado nesse Brasilzão. Então você tem um que morre aqui, 3 Corações, o pessoal de Varginha costuma não ficar sabendo. Morre 2 ali em São Paulo, morre 5 lá no Pará e não chega a notícia aqui. No final do dia você tem 100, 150 pessoas que morreram no trânsito. Certo? Aí você diz assim, qual o custo disso? O IPEA estimou em 52 bilhões de reais o custo social disso, anual. Esse valor envolve o valor que é pago para mim, para eu atender o acidente, para os socorristas, para o SAMU, né? Para os médicos, para os hospitais, os leitos de hospital que ficam interditados por causa de acidente de trânsito. Eu ouvi um diretor de um hospital grande de Belo Horizonte dizer lá na Câmara de Deputados, numa palestra, que mais de 50% dos leitos hospitalares hoje estão ocupados por acidentados de trânsito, especialmente de motocicletas. Quer dizer, você tem lá um filho que passa mal, ele precisa ficar uma noite internado e às vezes você não acha leito, porque tem 3, 4 lá que se acidentaram, às vezes embriagados, né? Então o custo social disso é muito alto, 52 bilhões de reais. Vamos procurar os vilões dessa tragédia? Toda tragédia tem vilão. O primeiro vilão dessas tragédias é a estrada, né? As estradas, elas tem hora que parecem isso aí, ó, né? Isso aqui era o trevo de Varginha ontem de tarde. Eu tirei essa foto lá e estava desse jeito. Parece que o tenente já chegou lá, botou um trator de carro de lá, já esticaram ali e já conseguiram melhorar. Já está dando para passar. Mas esse nó aí, gente, faz aqui, ó. Porque às vezes uma estrada mal sinalizada, um trevo mal sinalizado, você dá aquela paradinha. E essa paradinha, às vezes, ela traz uma consequência e ela provoca um acidente, às vezes um buraco na estrada, uma estrada mal sinalizada.
uma estrada mal projetada, mal construída ou mal manutenida pode causar um acidente, e esse acidente pode causar uma daquelas 100 mortes diárias que a gente falou ali, certo? Outro vilão seria o carro. O presidente Collor, alguns se lembram dele, ele certa vez disse que os carros brasileiros eram carroças, e ele não estava longe da razão, não. Falou muita mentira, dizem, né? Mas essa que ele falou foi verdade. De lá para cá, os carros têm melhorado, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Todo o trabalho, boa parte do trabalho, da preocupação hoje dos engenheiros é transformar essa parte, né, aqui é o meu essa parte aqui do carro, que eles chamam de habitáculo, num lugar seguro, uma espécie de gaiola, para que ele seja, na hora do acidente, o lugar mais seguro onde as pessoas podem estar. Certo? Então, um carro mal projetado, mal construído, mal manutenido pelo proprietário, pode provocar um acidente? Pode. Esse acidente pode causar uma morte? Pode. Agora, antes de passar para o terceiro vilão, são 3. Você já deve estar imaginando quem seria o terceiro vilão. Antes da gente falar do terceiro vilão, deixa eu falar uma coisa. Da nossa experiência, de cada 100 acidentes que a gente atende, a gente não consegue colocar a culpa, vamos dizer assim, do acidente na estrada e no carro, nem 5. 100 acidentes, eu vou poder terminar o BO e dizer assim, olha, a culpa, o responsável, o causador desse acidente foi a estrada, porque ela estava com esse problema. Ou foi o veículo, porque quebrou a barra de direção. Quem lembra disso, quando o carro quebrava a barra de direção? Eu já não ouço falar disso tem muito tempo. Quebrou a barra de direção. E, rapaz, quem foi? Estou no buraco, quem foi? Rapaz, quebrou a barra de direção. Carro velho só. Carro velho só. Muito bem corrigido, né? Senão vai falar que o motorista é velho também, não vai poder reclamar. Bom, gente, então pensem comigo. Se a gente não consegue colocar a culpa do acidente nas estradas e nos carros em 5 acidentes em cada 100, em quem recai a responsabilidade de 95% dos acidentes? Do comportamento do condutor. Certo? Você consegue melhorar uma estrada, sabiam? Não é difícil, né? A engenharia vai lá, recalcula a curva, a inclinação, o ângulo dela, as máquinas vêm, tiram o asfalto velho, colocam o asfalto novo, dá a inclinação, refaz a ponte, completa a sinalização. Vamos reconhecer, né, gente, que as nossas estradas hoje estão ruins, mas elas já foram péssimas, não é verdade? Hoje elas são só ruins, tá bom, estão mandando pra frente, né? Estão melhorando. E os carros já foram péssimos, hoje eles são só ruins, também melhoramos. Agora, como é que a gente conserta a gente? Hein? Fazendo esse tipo de palavra. A gente conserta comportamento, gente, com educação. A fiscalização vai ser importante? Vai continuar sendo importante. O atendimento à emergência vai continuar sendo importante para nós da PRF? Vai, mas a educação está se mostrando muito importante se daqui a 20 anos a gente quiser e deixar para as próximas gerações um trânsito que não seja guerra. Certo? Vejam só, esse quadro aqui, eu imagino que seja o sonho de consumo de um engenheiro automobilístico. Projetar um carro em que, num acidente, ele destrói a frente, mas ele nem aperta o joelho do condutor, tá vendo? Olha que beleza! Mas para que isso aconteça, gente, não depende só do piso, nem do carro, da engenharia do carro. É preciso que esse camarada aqui tome algumas providências simples, mas que vão colaborar com todo o trabalho que está sendo feito para que ele permaneça vivo. Aqui vocês estão vendo uma sacola de plástico, né, que devia ser uma sacola de mercado, que estava aqui, vocês acham que era? O airbag. O airbag, ele é um dispositivo que fica escondido no painel e no volante, e que no momento do acidente ele é acionado automaticamente, sem intervenção do motorista. Numa fração de segundo, aquela sacola ela se expande, se enche de ar, o tempo suficiente de ajudar a frear
aqui o deslocamento do seu corpo aqui, ó. Depende da batida. Para você não, né, não bater no painel, no volante, depende da batida. Claro, um acidente a 150 km por hora não tem airbag. Não dá tempo de estacionar, direcionar antes de você morrer. Né? O airbag é muito útil, muito útil. Ele é automático, você não precisa fazer nada, você não tem que entrar no carro.